Olá, tudo bem? Assim está escrito em Lucas, capítulo 22, versículo 3. Livro histórico de Lucas, capítulo 22, versículo 3. Estou utilizando a NAA, o texto da Nova Almeida Atualizada. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Aqui está escrito, em todo o texto bíblico está escrito que Judas, que Satanás, como um ser, entrou no coração de Judas e induziu ele, fez ele trair Jesus. Veja, Jesus de Nazaré, Yahshua, seja lá o nome que você quer, ele é o quê? Ele é homem como eu e você? Ele tinha natureza carnal semelhante à dos homens? Sim, mas o espírito que estava nele era o espírito de quem? Não era de Deus, porque ele diz que ele e o Pai não são um só. Então, como esse ser, se existisse esse ser, Satanás como um ser chifrudo, dragão, iria entrar em Judas? E Jesus, sendo ele Deus no Espírito, ele não conheceria. Não, mas não é assim não. É que Satanás, ele é astuto. Ele sopra no ouvido das pessoas, ele soprou no ouvido ali, e ele, em espírito, ele entrou e fez Judas trair. E Deus, que é o Senhor, que é o Espírito, não teve essa visão. Ele foi enganado, ele foi ludibriado por esse ser criado pela religião, Satanás. Eu vou te mostrar, no final deste pequeno vídeo, o porquê este opositor, espírito, sim, era um espírito? Sim. Ele sugestionou Judas a trair Jesus. Então eu te convido a ler o contexto de Lucas, capítulo 22, versículo 1 ao 6. Estou utilizando a Nova Almeida Atualizada. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos ler. Estava próximo a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Versículo 3. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Versículo 4. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Versículo 5. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Versículo 6. Judas concordou e buscava uma ocasião para lhe entregar Jesus longe da multidão. Então Satanás entrou, um ser criado pela religião, que eu vou te mostrar que aqui não era ser nenhum, criado pela religião, e eles dizem, não, mas lá em Isaías 14:12, ele caiu do céu. Não, cara pálida, lá no versículo 3 e 4, e o contexto de Isaías 14, fala sobre a queda do rei da Babilônia, fala de um homem. Não, mas Ezequiel 28 fala da queda do rei de Tiro. Sim, cara pálida, o rei de Tiro era o rei de Tiro, que ele caiu do seu poder, do seu trono terreno, no ambiente do primeiro céu, nada do terceiro céu. Então do céu só cai granizo e chuva. Não, mas Jesus falou em Lucas 10:18, eu via Satanás caindo. Só que eu tenho um vídeo aí que eu já mostrei, que lá no Códice Sinaítico, ou Códice Vaticanus, que é o manuscrito mais antigo e o mais confiável, ele diz que Jesus disse
eu vi Satanás caído como um raio. E Satanás significa opositor, alguém que se opõe a uma ação ou algo que uma pessoa vai fazer. Então Satanás aqui foi o traidor, porque Satanás e o diabo são semelhantes em adjetivos. Traidor foi atiçado, foi aguçado no entendimento, no coração de Judas para ele efetuar a traição, algo que estava determinado desde o princípio que se conhece os escritos. Desde que Moisés escreveu Gênesis, já estava profetizado, já estava demonstrado o que iria acontecer quando o Messias viesse. Aí eu te convido então a ler Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Se cumpriu a palavra do Eterno, do Yahweh, Jeová Jireh, Deus, o Senhor, fique em paz, o Eterno. Assim está escrito, Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. 15. Porém inimizade entre você e a mulher, a serpente e a mulher, que era Eva. Entre a sua descendência, a descendência de quem? Da serpente de Caim. Entre a sua descendência, a natureza má, a natureza pecaminosa, a natureza transgressora. Entre a sua descendência e o descendente dela. Porém inimizade entre você e a mulher. Entre a serpente e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência da serpente, dos povos maus, dos malignos, e o descendente dela, o descendente de Eva. Este lhe ferirá a cabeça. Quem ia ferir a cabeça? O descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça, o descendente da mulher, de Eva. Ferirá a cabeça, e você, descendente da serpente, lhe ferirá o calcanhar. Isto foi dito em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no início de tudo, pelo menos dos escritos. Porque segundo os estudiosos, do versículo 1 ao versículo 2 de Gênesis 1, é a lei do intervalo. Segundo eles, são milhões de anos que separam o versículo 1 do versículo 2 de Gênesis. Mas isso é estudo teológico, essas coisas eu não me envolvo não. Então por que Judas foi sugestionado a trair Jesus para se cumprir isto? Judas, antes mesmo da fundação do mundo, Judas já seria levantado para ferir o calcanhar do descendente da mulher. O que Judas fez? Para os judeus, o ferir o calcanhar significava trair. Judas fez o que com Jesus? Traiu por 30 moedas. Judas traiu Jesus para se cumprir esta profecia. Aí você fala, não, tudo bem, mas e como que o descendente da mulher feriu a cabeça do descendente da serpente? O que aconteceu com Judas quando ele caiu em si e ele entendeu que ele tinha traído, que ele tinha colocado um inocente nas mãos dos religiosos? Automaticamente, a mente dele, o entendimento dele foi traído por um peso, por um remorso infinitamente gigantesco. E ele correu para devolver as 30 moedas para os fariseus, os religiosos. Os religiosos falaram, de forma nenhuma, não queremos essas moedas, porque isso é dinheiro de sangue. O que Judas fez? Foi até um local, arrumou lá uma árvore e se enforcou. E daquela corda, aquele galho, ele se rebentou e ele caiu de uma altura que
as entranhas, foi esbagaçado, virou miolo, virou margarina na terra. Assim diz. Assim o descendente da mulher feriu a mente do descendente da serpente. Assim o descendente da serpente feriu o calcanhar do descendente da mulher. Então aqui, o escritor, como era comum nos dias dele, veja bem, se é que realmente isso foi assim escrito. Porque sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João são os principais escritos com mais acréscimos e folclores, mitos, está nesses 4 escritos. Se você pesquisar no Google, você vai ver os pequenos fragmentos que eles, de um fragmentozinho, eles conseguiram fazer quase que um livro inteiro. Então temos que ler com entendimento. Então o meu modo humilde de ver isto é simplesmente... eu esqueci de ler para você, quer ver? João, livro histórico de João 13, 2. Durante a ceia, tendo já o diabo... O que é o diabo? É o traidor, acusador, mentiroso. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus. Você entende que isso aqui não foi um ser? Não foi nada? Porque para se cumprir isso, essa profecia, o meu modo de ver é o seguinte. Então, lá no início de tudo, quando Deus, por inspiração, deu os escritos a Moisés para escrever Gênesis, o Pentateuco, Deus, o Criador, Yahshua, Yahweh, Jeová, Deus, o Senhor, fique à vontade, o Eterno, o que você achar. Então quer dizer que ele tinha um ser que era sócio dele, eles andavam juntos. Até o irmão perguntou sobre Jó, eu vou falar sobre Jó, tá? Então quer dizer que foi criado esse ser para ser sócio dele, ser amigo, ser parceiro. Meu amado, minha amada, será que isso cabe na sua mente ainda, você que tem a mente de Cristo? Não foi Deus mesmo que disse através de Moisés que o descendente da serpente iria ferir o calcanhar do descendente da mulher, e o descendente da mulher iria ferir? Não foi tudo um planejamento orquestrados pelo Criador? Em 1 Reis capítulo 22, não vou ler porque o vídeo vai ficar longo. Leia 1 Reis capítulo 22. Leia todo o contexto, se eu não me engano é depois do versículo 18. Deus, através de Micaías falou, olha, o Senhor reuniu os espíritos e perguntou quem é capaz de enganar os 400 profetas de Acabe. Aí diz que os espíritos começou ali a conversar e confabular, sou eu, não é você, sou eu. Aí um espírito falou, não, eu irei e colocarei o espírito da mentira na boca dos 400 profetas de Acabe. Leia 1 Reis 22. Aí foi lá os 400 e falou para o rei Acabe, não, senhor, o senhor pode subir a Remote Gileade que o senhor vai sair vitorioso. Aí Micaías, aí Josafá falou, mas você fora os 400 profetas, você não tem mais nenhum. Aí Acabe falou, eu tenho um aí, tal de Micaías aí, mas ele nunca fala o que eu gosto de ouvir, só fala o que é contra. Aí chamaram Micaías foi lá e falou, olha, o que eu vi foi isso, foi assim, a reunião do Criador, do Eterno, de Jeová Jireh, de Yahweh, com os espíritos, e um dos espíritos falou, não, eu colocarei. Aí um dos profetas foi lá e deu um tapa no rosto de Micaías. Quando aconteceu isso? Aí Acabe falou, prenda Micaías, eu vou subir a Ramote Gileade, e o rei Josafá vai comigo também, e nós seremos vencedores e voltaremos em triunfo. Prenderam ele, e a ordem do rei Acabe foi a pão e a água, até que eu volte. Micaías falou, tudo bem, se o senhor for a excelência, a santidade, o magistrado, se o senhor for voltar vivo, então o espírito mentiroso falou pela minha boca. E foi, dito e feito. Rei Acabe foi morto. Ah, não, mas não, tá escrito. E é mais confiável, é mais fácil confiar em 1 Reis, capítulo 22, do que a historinha de Jó e Satanás, que eu vou fazer esse vídeo. É muito mais fácil confiar, acreditar naquilo, porque em
Isaías 45. Assim está em Isaías 45, versículo 5 em diante. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu cingirei mesmo que você não me conheça. Isso ele estava falando para Ciro. Versículo 6. Para que saiba desde o nascente do sol até o poente que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio o conflito. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Ele disse isso, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis e para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Então eu prefiro acreditar na história de 1 Reis do que naquela figura, naquela metáfora, figura de linguagem do livro de Jó. Gênesis 3,15. O descendente da serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. Passou anos, 2, 3 mil anos, não sei. Chegou Jesus com 33 anos. O descendente da mulher foi ferido, foi traído. Ferir o calcanhar, no dialeto judaico, era alguém que traía. Então ele foi escolhido por Deus. O traidor Judas, ele já foi separado. Ele já foi predestinado a fazer isso. Então não é que entrou ser nenhum. Não entrou. Entrou sim o opositor. Satanás significa opositor. E o diabo, que significa traidor. Isso sim. Esse espírito, esse sugestionamento, essa indução feita pelo Espírito de Deus. Porque era para se cumprir a profecia de Gênesis capítulo 3,15. Então eu sinto muito em decepcionar você que acredita em demônios, Satanás como ser. Sinto muito em te decepcionar. Eu não acredito, porque é Deus quem faz todas as coisas. Foi Deus que sugestionou para que o opositor, para que o traidor cumprisse o que ele havia dito pela boca de Moisés em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Amém? Foi induzido pelo Espírito enviado pelo próprio Criador, sabendo que o que seria sacrificado era o seu filho, mas ele foi oferecido como uma oferta, como um cabrito, um carneiro de um sacrifício de 1 ano, perfeito, sem defeito, sem nenhum pecado, que pecado era a transgressão da lei de Moisés. E ele foi oferecido. De tanto que o Criador ama os que é seus. Aí a religião fica desprezando esse amor, alegando que Deus criou seres demoníacos, seres de chifre com cauda para perturbar os que ele tanto ama. As pessoas que manifestam nesses lugares são espíritos sugestionados por Deus, é a operação de erro, é a operação do engano, do mesmo espírito que perturbava Saul, do mesmo espírito que Paulo disse lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 10 em diante. É por esse motivo que Deus envia a operação do erro, a operação do engano nesses lugares, porque eles preferem acreditar na mentira, eles desprezam o juízo de Deus, eles desprezam o sacrifício da cruz. Assim é. Então eu tirei essa semana praticamente para falar só sobre Satanás. E você, algoritmo do YouTube, você não exclua meu vídeo não, que Satanás não é um ser. Satanás é um adjetivo. As pessoas têm que parar de ter medo aqui de Satanás. Tem que ter medo de um fofoqueiro, de um vizinho fofoqueiro. Tem que ter medo da carne dela. A pessoa tem que ter medo da própria carne. Que a carne é que trai ela. A carne é que faz ela praticar coisas que desagradam o Senhor, que é o Espírito. Amém? Se gostou, joinha, compartilhe. Estamos chegando lá nos 1000 inscritos. Não esqueça, se inscreva, ative o sininho. É com prazer, com imensa satisfação que eu tiro um tempo para fazer esses vídeos para você, passando o meu entendimento. E eu vou te falar uma coisa, hein? Se existisse esse ser de Satanás, como dizem que tem por aí, olha, ele já tinha me pegado na esquina. Mas não existe não, isso aí eu durmo bem, tranquilo, calmo. Eu era extremamente nervoso, eu ainda sou de vez em quando, a carne dá uns gritos aqui, mas eu tô relax, já tem uns 3 anos, já cada dia que passa eu venho mais
vivendo na mansidão. Eu procuro não discutir mais com ninguém, eu tenho mais trava na língua, sabe? Quando você vinha, que na mente você já soltava e magoava as pessoas, agora não, agora eu procuro escutar, eu fico meio que remoendo por dentro, mas eu não procuro não magoar mais ninguém. Isso é o Espírito da graça. Isso aí é o nosso viver em graça, viver em Espírito. Aos pouquinhos ele vai nos moldando. Eu tenho 54 anos, praticamente 51 anos aí, só na carnalidade. Não vai ser de uma hora para outra, não. Mas aos pouquinhos Deus vai nos moldando. Amém? Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso Espírito, está em nós o teu reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Receba essa mensagem com a graça, a paz, o amor e a provisão do Cristo ressuscitado sobre a sua vida, sobre a sua família. Amém? Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.